Olá! Sejam bem-vindos ao audiobook Ressoar Páginas da Vida, aonde cada capítulo que lemos será comentado e estudado aqui com vocês. Mas antes de começar esse capítulo, vou te pedir para que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para notificações. Agora, fique com a leitura deste livro. Olá, Deus abençoe o seu dia! Chegamos ao capítulo 10 do livro Revolucionando Relacionamentos, de Drummond Lacerda. E o capítulo 10 tem o título Encorajando e Festejando. Trate um homem como ele aparenta ser, e você o tornará pior. Mas trate um homem como se ele já fosse aquilo que ele tem potencial para ser e se tornar. E você fará com que ele se torne o que deve ser. Ted com certeza se qualifica como um dos últimos. Desinteressado na escola, ia sempre com roupas mofadas e amarrotadas, nunca com cabelos penteados. Uma daquelas crianças com rosto inexpressivo e olhar vazio. Quando a senhorita Thompson falava com Ted, ele sempre respondia com monossílabos. Desmotivado e distante, era bem difícil gostar dele. Embora sua professora dissesse que o amava e que amava todos os seus alunos igualmente. No fundo do seu coração, ela não estava sendo totalmente verdadeira. Todas as vezes que o corrigia e que corrigia os trabalhos de Ted, ela tinha o prazer perverso em marcar o X ao lado das questões erradas. Sempre que colocava um 0 no alto da prova, ela fazia com certo gosto. Ela deveria ter agido melhor. Tinha os registros da vida escolar de Ted. Sabia mais sobre ele do que gostava de admitir. Os registros eram o seguinte: primeira série, Ted é promissor com seu trabalho e sua atitude, mas a situação em casa é precária. Na segunda série, Ted poderia ter feito melhor. A mãe estava seriamente doente. Ele recebe pouca ajuda em casa. Na terceira série, Ted é um bom garoto, mas é sério demais. Ele é lento para aprender. A sua mãe morreu ano passado. Quarta série, Ted é muito lento, mas se comporta bem. O seu pai não demonstra interesse. Chegou o Natal e os meninos e as meninas da turma da senhorita Thompson trouxeram presentes de Natal para ela. Eles empilharam os presentes em cima da sua mesa e se aglomeraram ao redor para vê-la, abrindo cada presente. Entre todos aqueles presentes havia um Ted Stallard. Ela ficou surpresa de ver que ele havia trazido um presente. O presente de Ted estava embrulhado com papel pardo e preso com durex. No cartãozinho estava escrito as simples palavras: de Ted para a senhora Thompson. Quando ela abriu o pacote, caiu um bracelete bem chamativo de strass, com metade da pedra faltando, e uma garrafa de perfume barato. As crianças começaram a rir dos presentes de Ted. Mas a senhora Thompson finalmente teve senso bastante para silenciá-las, imediatamente colocando o bracelete e passando um pouco do perfume em seu pulso.
estendendo seus pulsos para as crianças, para que essas pudessem cheirar, disse: "Não tem um cheiro ótimo?" As crianças, pegando a deixa da professora, concordaram. No fim da aula, quando as crianças já tinham saído, Ted ficou para trás. Ele veio até a mesa da professora lentamente e disse, bem suavemente: "Senhora Thompson, senhorita Thompson, você tem o mesmo cheiro da minha mãe. E o bracelete dela ficou muito bonito em você também." Quando Ted saiu, a senhora Thompson caiu de joelhos e pediu perdão a Deus. No dia seguinte, quando as crianças foram para a escola, uma nova professora as recebeu. A senhorita Thompson havia se tornado uma pessoa diferente. Ela não era mais apenas uma professora. Ela se tornara uma agente de Deus. Ela agora estava comprometida a amar seus alunos verdadeiramente e fazer para eles coisas que ficariam para o resto da vida em suas vidas. Ela ajudava todas as crianças, mas especialmente as mais vigorosas e especialmente Ted. No fim daquele ano letivo, Ted havia demonstrado uma melhora dramática. Ele alcançara a maioria dos alunos e estivera até mesmo à frente de alguns. Ela ficou sem ouvir a respeito de Ted por muito tempo depois, até que um dia ela recebeu um telegrama que dizia: "Senhorita Thompson, eu gostaria que você fosse a primeira a saber. Eu vou me formar como o segundo melhor aluno da minha turma. Com amor, Ted." 4 anos depois, outro telegrama chegou a ela. "Querida senhora Thompson, eles acabaram de me contar que eu vou formar como o primeiro da minha turma. Eu gostaria que você fosse a primeira a saber. A universidade não está fácil, mas eu gosto dela. Com amor, Ted." Mais 4 anos depois, ela recebeu outro telegrama dizendo: "Querida senhora Thompson, hoje eu sou o Dr. Theodore Lands. Que tal? Eu gostaria que você fosse a primeira a saber. Eu vou me casar no mês que vem, dia 27, para ser mais exato. E eu quero que você venha e se assente no lugar onde a minha mãe se sentaria. E se ela estivesse viva ainda. Você é a única família que eu tenho agora. O meu pai morreu ano passado. Com amor, Ted Slard." Senhorita Thompson foi àquele casamento e se assentou no lugar onde a mãe de Ted se sentaria. Ao ler essa história, somos lembrados da importância de acreditarmos no ser humano e encorajarmos. Somos lembrados que precisamos enxergar além das aparências e perceber o potencial que cada um possui. É muito triste ver que muitos Teds estão morrendo sem ser o que poderiam ser, porque outros não resolveram ter paciência e investir em uma pessoa ou em pessoas. Quando entendemos o princípio da encarnação, visto no capítulo anterior, entramos no universo de que uma pessoa que entende as suas fraquezas e assim desenvolver compaixão a ajudar nas deficiências, também percebemos suas qualidades e potenciais dos outros. E que procuramos elogiar e ajudar a pessoa a acreditar no que ela possui. Quem foca apenas nos defeitos de uma pessoa, a ponto de deixar de lado as virtudes e não celebrar os sucessos, acaba tendo muita dificuldade em relacionamentos interpessoais.
Diante de tantas decepções e maldade humana, muitas pessoas decidiram olhar relacionamentos de uma forma pessimistas. Acabaram se dedicando mais a ver o pior dos outros do que as suas qualidades e as suas virtudes. Não percebem que, debaixo dessa visão, acabam desmerecendo o valor e o sucesso das pessoas. E assim, prejudicam os seus relacionamentos. A palavra de Deus nos ensina que o amor está sempre pronto a acreditar no melhor das pessoas. 1 Coríntios 13:7, da Bíblia amplificada. Isso não significa que vamos ignorar os seus erros, entenda. Mas, em primeiro lugar, devemos perceber o valor que cada pessoa tem e acreditar no melhor a respeito dela. O Senhor Jesus fez isso quando conheceu um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Essa classe não era bem vista pelos judeus, pois serviam aos romanos que oprimiam o povo e ainda roubavam ao fazer a sua tarefa. Esse homem ladrão e mal visto por muitos. Ao saber que Jesus iria passar em Jericó, subiu em uma árvore para poder vê-lo, pois não tinha estatura para ver o mestre no meio daquela multidão. Quando Jesus passou, ele se dirigiu a Zaqueu dizendo que desejava ir à casa dele. Uma grande honra para um homem pecador. Ao saber disso, o povo se manifestou. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Lucas 19:7. As pessoas viram apenas o que Zaqueu era. Jesus viu o que ele podia se tornar. Ao entrar na casa de Zaqueu, o mestre tratou o mesmo com uma honra maior do que ele merecia. O amor faz isso. Trata as pessoas com honra maior do que elas merecem. Como afirmou o escritor Diote, trate um homem como ele aparenta ser e você o tornará pior. Trate um homem como se ele fosse aquilo que ele tem o potencial para ser. E ele se tornará o que deve ser. Quando Jesus foi à casa de Zaqueu, ele o tratou como se o mesmo fosse honesto e não um ladrão. Sabendo que, ao fazer isso, o ladrão se arrependeu e decidiu dar metade dos seus bens aos pobres. Quando o amor acredita, a ponto de se doar pelos pecadores, ele está semeando a transformação. Deus viu em um homem que não sabia falar bem, um libertador. Ele chamou de forte e corajoso alguém que só via sua pequenez. Um homem que se achava um pecador, o Senhor o chamou de pescador de homens e de almas. Ao acreditar em Moisés, Gideão e Pedro e encorajá-lo, ele os levou além de si mesmos. É vital que tenhamos mais em vista as virtudes do que os defeitos, os sucessos do que os fracassos. Nesse ambiente de fé, as pessoas se sentirão valorizadas a ponto de mudar. Do contrário, elas podem se sentir ruins, como muitas já se acham hoje, e agirem de acordo com a expectativa geral. Acredito no melhor do outro. Acreditar não nos dá garantia do que o outro vai mudar. Porém, oferece à pessoa uma oportunidade de ser amada e agir diferente. Quando alguém percebe que o outro reconhece suas qualidades e seu valor, ela tem confiança para mostrar as suas fraquezas e se abrir. Certifique-se de que estar amando, elogiando antes de estar repreendendo. Por meio de Cristo, podemos ver que Deus nos amou antes de nos corrigir. Afinal, quem não celebra o sucesso de alguém, muitas vezes
não tem autoridade para ajudar nos fracassos. Sempre que acreditamos no melhor das pessoas, estamos na posição ideal para encorajá-las. Encorajar significa dar coragem, significa estimular, animar. Um encorajador dá coragem para uma pessoa acreditar, para fazer o que é certo, para não desistir, para avançar. Por isso, a Bíblia nos diz, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hebreus 3,13. Todo o cristão é chamado a dar coragem às pessoas. Deus mandou Moisés encorajar a Josué. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente desse povo e lhe partirá por herança a terra que você apenas verá. Deuteronômio 3:28. Era importante que Moisés encorajasse Josué, para que esse tivesse ânimo e não deixasse que o medo dominasse. Quando Josué assumiu a liderança, o próprio Deus encorajou Josué dizendo palavras como: tenha bom ânimo, não temas, seja forte. Vou lhe dar a terra. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém irá resistir a você. A terra onde você colocar os pés será tua. Junto com a instrução, Deus animou e incentivou Josué. Depois de estar cheio de coragem, esse líder conduziu toda uma nação a conquistar a terra prometida. Um encorajamento que você dá a uma pessoa pode influenciar multidões. A distância entre o fracasso e o sucesso pode ser intimamente ligada à ausência ou à presença de encorajamento. Se Moisés e Deus encorajaram Josué, significa que o mesmo precisava disso para cumprir a sua missão. Isso nos leva a crer que, sem encorajamento, esse homem não andaria à altura do seu chamado. É muito triste pensar que pessoas estão desistindo das suas famílias, dos seus chamados, dos seus estudos, trabalho e até da sua própria vida, por falta de pessoas que a encorajem. Na verdade, grande parte das pessoas está instintivamente procurando gente que traga coragem a elas, no meio da adversidade, dos desafios da vida. Quando não as encontram, se sentem desvalorizadas, porque o encorajamento tem em si a essência de transmitir valor às pessoas. Quem encoraja alguém, acredita nesse alguém e o valoriza. Quando ajudamos as pessoas a se sentirem valiosas, capazes e motivadas, geralmente vemos suas vidas mudarem para sempre. Uma palavra de encorajamento pode melhorar o desempenho de um aluno. Pode salvar um casamento, aumentar a produção no trabalho, transformar tristeza em alegria, medo em fé. Nós nunca dimensionaremos de forma precisa o poder de um encorajamento. Por isso, precisamos, como nos ensina a Bíblia, nos encorajar mutuamente todos os dias. Ninguém continuará ou manterá bons relacionamentos sem decidir ser, de forma constante, um encorajador. O elogio é uma excelente forma de encorajar as pessoas à sua volta. O elogio é sempre uma declaração de valor a uma pessoa ou algo que a mesma fez. É uma forma de expressarmos reconhecimento e gratidão. Até mesmo pessoas difíceis têm alguma virtude ou atitude que pode ser elogiada. Quando nos deparamos com pessoas complicadas, muitas vezes somos tentados a focar e minimizar os erros dela. E com isso, como disse, não conseguimos manter um bom relacionamento. O hábito de elogiar alguma virtude ajuda a equilibrar a balança e nos faz perceber mais facilmente as virtudes dessa pessoa. Muitos têm o péssimo hábito de criticar quando o outro não faz o que eles querem. Contudo, não agradecem nem elogiam o quanto o outro fez. Criticam os erros, mas não reconhecem os acertos.
Essa prática acabará por criar uma atmosfera ruim que afastará as pessoas. Além de afastar, essa atitude desmotivará as pessoas de continuarem agindo como você deseja, pois, em muitos casos, receberão as ações que nós compensamos. A falta de recompensa, de reconhecimento por meio de elogios, pode ser o motivo pela qual não vemos mais determinadas atitudes das pessoas à nossa volta. Se você cobrar que ele não lava a louça, por exemplo, do jantar, elogie quando ele faz. Se você reclama que a pessoa não chega no horário, aprenda a celebrar com carinho quando ela chegar. Se o funcionário não tem sido criticado pela sua deficiência, ele precisa ser valorizado o quanto é eficiente, o quanto já fez. Desequilibrar essa balança da correção e do elogio pode ser um peso insuportável para quem nos cerca. É impressionante ver que as pessoas, de forma geral, concordam com a importância do elogio. As pessoas que cobram também reconhecem o valor da família, dos amigos que os cercam e de todos. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas mantêm o elogio no silêncio da sua mente e, raramente, extravassam pelos seus lábios. Reconhecer o valor da sua esposa e de seus funcionários, porém, não expressar com seus lábios não significa nenhum encorajamento a eles. Elogio é como gasolina. Só funciona quando está no carro. Enquanto a gasolina do seu elogio estiver guardada dentro de você e você não disser, ela não será diferente como a gasolina de um carro. Ela não fará diferença no carro das vidas que o cercam. Parece ridículo dizer isso, né? Mas as pessoas estão caladas quando deveriam falar. Se você não está acostumado a dizer, comece escrevendo um bilhete, por exemplo. Use o Facebook, use mensagem de celular, WhatsApp. Use cada sucesso como desculpa para um reconhecimento. Não exagere, entretanto. Não seja omisso. Não elogie de forma geral. Seja específico no que você quer elogiar. Não diga apenas, muito bom o seu trabalho. E sim, muito obrigado. Fiquei muito feliz e impressionado em ver a sua pontualidade e o quanto perdeu dias em casa para realizar. Ou seja, procure detalhes para honrar e agradecer, e você estará valorizando e também incentivando as pessoas a continuar fazendo o que é certo. Acompanhe suas palavras em algumas ocasiões como presentes e procure saber o que pode fazer para retribuir. Elogios às vezes ficam vazios de sentido se as pessoas têm certas necessidades, por exemplo, e quem não elogia não procura ajudar de alguma forma. Todo ser humano precisa ser valorizado. Isso não depende de uma raiz de rejeição ou um defeito de caráter. A humanidade tem em si a necessidade de ser amada, e o elogio muitas vezes é a forma na qual o amor se manifesta. Não devemos nunca depender do elogio ou de fazer dele algo a ser exigido, nem tampouco desonrar emocionalmente quando não o vemos. No entanto, devemos entender que a sua presença é algo muito importante para termos relacionamentos interpessoais saudáveis. A palavra nos ensina, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Romanos 13:7. Celebrando os sucessos. Quem celebra os seus sucessos? Quando você tem alguma vitória, qual é a primeira pessoa que tem vontade de contar a respeito? Quem você tem vontade e prazer de ligar na mesma hora e se encontrar para contar sobre suas vitórias e avanços? Por favor, antes de continuar a leitura, deixe ao menos um nome de quem comemora com entusiasmo seu sucesso vir à memória. Já pensou? Agora, sem nenhuma mágica de adivinhação, me deixe dizer algo a respeito dela. Essa pessoa tem um bom relacionamento com você. Não é necessário ser nenhum expert para fazer essa afirmação.
porque é fato que quem celebra os nossos sucessos conquistou o nosso coração. Como afirmou o escritor e pregador Michael Murdock, a celebração é uma bússola que nos guia a pessoas e relacionamentos importantes para nós. A chave do nosso coração não está apenas sofrer com tristezas, mas em sorrir com os nossos sucessos. Se temos bons relacionamentos com quem comemora os nossos sucessos, poderão então criar e manter bons relacionamentos por meio da celebração e sucesso dos outros. A grande pergunta é: estamos com atenção e entusiasmo comemorando o avanço das pessoas à nossa volta? Quando alguém conta um sucesso, como é a nossa reação? Muitas vezes, o que atrapalha o entusiasmo na comemoração da vitória do outro é o senso de inferioridade interno, que mencionei anteriormente nesse livro. Por causa disso, a pessoa vê no sucesso do outro o seu próprio fracasso e não consegue se alegrar com a conquista do outro. Entra em ação assim a inveja. Sob a influência dela, muitos ignoram ou desdenham o sucesso do outro, com a indiferença ou desprezo. O invejoso acaba com qualquer empolgação de quem deseja cantar a vitória que obteve. Quantas vezes vi alguém não prestar atenção e ainda comentar algo ruim, enquanto o outro contava entusiasmado as suas conquistas. Essa atitude funciona rapidamente como um balde de água fria sobre quem está animado. O mais triste é perceber que quando essas reações frias em relação ao sucesso do outro costumam se repetir, relacionamentos vão perdendo vigor, pois a mensagem de encorajamento na comemoração é que a pessoa se importa conosco e ama ver a nossa alegria. Já a indiferença mostra que o outro não é tão importante. Diante disso, ouso dizer que tem mais relacionamento se quebrando nas festas do que nos funerais. O dramaturgo Oscar Wilde certa vez afirmou: qualquer um pode se solidarizar com o sofrimento de um amigo, mas é preciso uma natureza muito nobre para se solidarizar com o sucesso desse amigo. Por isso, por não lidar com a raiz de rejeição, muitos acabam entrando em um insano espírito de competição. E como já foi abordado nesse livro, quando estamos competindo com alguém, jamais vamos comemorar o entusiasmo de suas vitórias. Se lá no fundo acharmos que ficamos para trás em relação ao outro, nunca vamos festejar os triunfos desse. Imagine o final de uma maratona de atletismo. Um dos corredores atravessou a linha de chegada e ganhou a corrida. Você já viu quem perdeu a corrida ficar entusiasmado e animado com o triunfo deste que venceu? A primeira reação é tristeza com a sua derrota. Só depois, e talvez, ele irá parabenizar o vencedor. Quem compete não celebra a vitória alheia. Quem no fundo da alma acha que alguém o ultrapassou, jamais vai comemorar a conquista do outro. Em nossa sociedade capitalista, somos convidados o tempo todo a competir com pessoas. Indagações como: quem tem maior nota no colégio é o melhor, quem ganha mais, qual casa é mais bonita, quem tem o carro melhor, o rosto mais lindo, quem está mais certo, qual é a melhor igreja ou a maior igreja, ou quem prega melhor. Isso é infelizmente comum. Nesse espírito de competição, acabamos perdendo o maior da conquista que um ser humano pode ter, que é relacionamentos. A vida não é uma corrida para ver quem chega à frente, mas uma corrida que já foi vencida por um corredor que morreu em nosso lugar
e entregou o troféu da vitória a cada um de nós. Arranque essa mentalidade de competição da sua cabeça. Pare de ver na vitória do outro a sua derrota. A vitória que Cristo nos deu é particular e intransferível. Por mais que uma conquista seja parecida com a do outro, ela sempre será diferente e única, porque cada um de nós é diferente. Temos tempos específicos e precisamos entender que Deus dará as nossas conquistas na hora certa. Se alguém ganhou uma casa e você mora de aluguel, solte fogos com ele. Se seu amigo foi promovido e sua condição ainda é ruim, festeje mesmo assim. Se sua esposa foi abençoada no ministério e você ainda não, comemore com ela. Pois o que está em jogo nessa hora não é o que você tem, não é o que você é, e sim a alegria da conquista do outro. O que está em pauta não somos nós, mas é o outro. Por isso, não deixe de celebrar o sucesso de alguém só porque você não valoriza determinada área. Algumas mulheres, por exemplo, contam felizes e mostram empolgada a escova progressiva que fizeram no cabelo. No entanto, alguns homens desdenham, algumas pessoas desdenham, são indiferentes diante da alegria delas, só porque não acham importante o cuidado com os mesmos. Não interessa também se alguém não liga a mínima para o celular de seu amigo, se seu amigo lhe mostra empolgado o novo aparelho que ele comprou ou algo que ele comprou. A celebração não está no que você valoriza ou não, mas sim na vitória que essa pessoa conquistou. O grau da sua comemoração com o outro também não pode ser determinado pelo grau da sua vitória. Se você já ganhou 1 milhão, ou se você hoje está numa posição melhor e alguém lhe conta que ganhou R$100, você não deve menosprezar a vitória alheia. Muitos pais hoje perdem relacionamento com os filhos, ainda que novos, porque toda a animação deles envolve vitórias pequenas em relação ao mundo dos adultos. Eles mostram um desenho estranho, contam sobre o passe que deram no futebol, no alfabeto que aprenderam. E muitos pais, diante da pequena conquista dos filhos, não se empolgam. A festa que deve ser feita tem que ser proporcional à grandeza que ele tem feito, que aquilo tem feito para a criança e não para o adulto. Por isso, para celebrar é fundamental ter mais a alegria do outro em questão do que a nossa visão e as nossas vitórias. No entanto, não espere que o outro seja o avanço e venha lhe contar. Aprenda a comemorar as conquistas que o outro não reconhece. O verdadeiro encorajador está atento à voz das vitórias, mesmo quando quem as teve ainda não os ouviu ou não lhe contou. Se você já fez dieta e não percebeu que emagreceu, sabe? O ânimo que dá quando alguém elogia e reconhece aqueles quilos perdidos, mesmo que seja pouco. Lembro-me um dia em que eu estava ministrando numa igreja no estado de Santa Catarina. Antes de ministrar, tive um papo muito agradável com o pastor da igreja. Ele me contou todo o histórico da igreja, desde a sua fundação, passando por conversões, crescimento, milagres de Deus, enfim. Ele me relatou detalhes muito claros, como Deus trabalhou, apesar das dificuldades da vida da igreja. Recordo que quando ele acabou de contar, espontaneamente, eu fiz uma festa. Eu celebrei entusiasmado pelos feitos que o Senhor fez naquela igreja. Enfatizei alguns detalhes da história que para mim deixavam claro o crescimento e o agir de Deus naquela igreja. Quando acabei de falar, o pastor arregalou os olhos, emocionado e feliz, disse para mim: Drummond, é tão bom ouvir você falar assim, porque nos lembra e empolga ver a ação de Deus em nossa história. Estamos passando um momento difícil agora. E no meio de tudo isso, esquecemos o que Deus já fez. Muito obrigado por ser um canal. Se você quer ser um encorajador e ajudar uma pessoa a comemorar as conquistas que ela ainda não viu,
Muitas vezes a pessoa está com tantas dificuldades que tem vontade de desistir de um projeto sem conseguir ver a importância do mesmo. O escritor Max Lucado conta que certa vez estava cansado na produção de um livro. Trabalhando bastante, recebeu um dos capítulos cheio de correções vindo da revisora. Abatido, pensando se aquele projeto realmente valeria a pena, foi dar uma olhada para esparecer a sua cabeça. Foi quando encontrou um membro da igreja que pastoreava. Esse membro agradeceu de forma tão sincera e contou como a mensagem do domingo impactou a vida dele. Max ficou tocado com aquilo, pois a mensagem de domingo era exatamente o assunto que ele estava abordando no projeto, que ele estava pensando em desistir. Ao comemorar sucessos, acreditar no potencial e elogiar as pessoas, você está conduzindo as mesmas a acreditar mais. Está levando projetos que poderiam ser engavetados a se tornarem instrumentos de bênção para muitas pessoas. Está fazendo as pessoas crerem e viverem o potencial que Deus as deu, fazendo assim com que elas cresçam e dando mais combustível para elas irem mais longe. Como já disse, não é possível saber o poder de um encorajamento na vida de uma pessoa, mas mediante tantas possibilidades, vale muito a pena não se calar. Uau, gente, que capítulo, né? Eu me emocionei muito nesse capítulo lendo, porque realmente é assim, né? É muito fácil a gente estar num funeral, num velório, é muito fácil ajudar alguém quando está passando por dificuldades, né? E porque inconscientemente, como ser humanos, a gente acha, mesmo sem não falar e achando que não, o nosso inconsciente coloca como: eu estou ajudando porque eu estou numa melhor posição. Agora, celebrar a vitória do outro, mesmo quando você não teve a sua ainda, isso é uma integridade, isso é tão lindo. E é um motivo que move, né? E realmente a maior vitória já foi nos dada na cruz, de um homem que não tinha nenhum pecado, mas morreu no meu lugar e no seu lugar. E colocar isso, né? Como a vida não é uma competição. Cada um tem o seu tempo e cada um tem um percurso a ser percorrido. Nós somos individuais, eu sou uma pessoa e o Senhor tem planos para minha vida. Você é outra pessoa e o Senhor tem planos específicos para a sua vida também. E quando o Senhor vê esse coração em nós, Ele tem prazer de nos abençoar, porque o nosso coração não está no que ganhamos ou estamos sendo, mas em ficar feliz porque o outro está bem, em amar vidas, em amar relacionamentos mais do que bens, mais do que objetos. E que nós venhamos a exercitar isso constantemente. Começar pelos pequenos começos dos nossos filhos, sabe? Quando apresenta uma nota, mesmo que seja pouca, mesmo que seja aquela nota na média, sabe? Mas celebrar com ele. Isso vai incentivar a fazermos filhos e pessoas melhores no futuro. Vamos celebrar as vitórias dos outros e se alegrar. E eu me emocionei porque eu me lembrei de quando eu trabalhei na área da beleza. E o que eu mais gostava era de ver sorrisos. E aquilo era um combustível para eu continuar, sabe? Muitas vezes a pessoa não podia falar nada, mas quando ela se via no espelho, eu era maquiadora e professora, né, na academia de beleza. Eu via que eu estava fazendo algo. E anos depois, quando eu recebia mensagens de alunas de que elas estavam melhores do que eu, isso me alegrava tanto. Porque, de certa forma, eu fiz parte, incentivando no pouco. E a minha vida toda foi assim, sabe? E eu me alegro muito hoje, atendendo com a psicologia positiva, com a neurociência e a análise de temperamentos, né? Eu me alegro tanto em ver pequenas conquistas de pacientes no meu consultório.
porque são avanços e quanta diferença ter, mesmo que seja pequeno. E que nós venhamos a ser assim, ser encorajadores, empurrar, impulsionar pessoas a sempre conseguirem o melhor ou celebrar a compra de algo que talvez para você seja tão pequeno, mas para essas pessoas foram tão grandes, sabe? Eu sempre, desde pequena, amei estar com pessoas e eu amo pessoas. E ver a alegria e sorrisos é um sentimento tão bom, tão maravilhoso, sabe? Você vê pessoas celebrando conquistas, se alegrando, conquistando tantas coisas. E você celebrando. Isso não tem explicação, sabe? Que venhamos todas as vezes a exercer isso, de sermos encorajadores. E começar a trabalhar isso em nossas vidas, de celebrar o outro, celebrar as vitórias do outro. Não está apenas quando tudo está difícil, mas está presente nas alegrias e conquistas desse amigo, dessa pessoa, de alguém que está ao seu redor. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, comece hoje sendo encorajador e celebre a vitória de quem está ao seu redor. Que seja um funcionário, que seja os seus filhos, que seja o seu esposo, o seu namorado, o seu noivo, os seus pais, seus irmãos, que seja qualquer pessoa, mas celebre as vitórias e conquista. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia e até a próxima leitura.